Todos encontraram, né, amados? Amém? Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Vou só contextualizar aqui um pouco aqui a mensagem, né? O livro de Juízes se passa no período após, né, o ministério profético de Moisés e de seu sucessor Josué. E antecede o período dos reis que reinaram sobre Israel. E nesse período em que Moisés e Josué, né, já tinham partido, já faleceram, partiram para a glória de Deus, e o povo necessitava que houvesse alguma autoridade que viesse resolver as suas questões, primeiramente internas, pessoais, conflitos às vezes entre família, entre pessoas que às vezes tinham terras próximas, misturavam o animal de um com o animal do outro, né? Conflitos internos e também ameaças externas de povos inimigos que tentavam contra a vida e contra a propriedade do povo de Israel. Esse é o contexto que nós temos aqui no livro de Juízes. E a palavra de Deus nos apresenta aqui a um desses juízes. Foram ao todo 16 juízes ao todo, né? E Deus, a palavra nos apresenta a um desses juízes, que é o juiz chamado Gideão. E aí a palavra de Deus nos fala, Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas estas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Podem sentar, amados. Glória a Deus. Contextualizando aqui um pouco mais a passagem, esse período aqui, o povo de Israel estava cercado por vários povos inimigos que adoravam deuses, vários deuses, enquanto Israel adorava um único Deus, apesar de que dentro do Israel havia muita infidelidade espiritual, ao longo de toda a sua história sempre houve, e essa é a razão pela qual na maior parte das vezes Deus, né, derramava o seu juízo sobre Israel, por causa da infidelidade espiritual e por causa muitas vezes da injustiça que Israel também praticava. E aí, nesse período, o povo inimigo que mais oprimia Israel neste momento era o povo de Midian, também chamado aqui de os midianitas, que coincidentemente eles eram até parentes distantes. Eles eram descendentes de Ló, para quem não sabe, que é sobrinho de Abraão, que é o primeiro patriarca de Israel. Então, amados, esse momento aqui, o povo estava sendo oprimido. E se você ler o livro de Juízes, todas as vezes que Deus levantava um novo juiz, era porque o povo de Israel havia se desviado de Deus. Ou seja, nesse momento em que Deus se apresenta a Gideão e chama para que ele assuma essa responsabilidade de livrar Israel das mãos dos inimigos de Israel, era porque Israel tinha se desviado da vontade de Deus.
Isso fala lá no primeiro versículo do capítulo 6. A palavra diz, começa já o capítulo falando que o povo de Israel havia se desviado do Senhor e fazia o que era abominável aos olhos do Pai. E por causa disso, Deus permitiu que os inimigos de Israel viessem e destruíssem suas plantações e roubassem os seus gados e as suas ovelhas. E ali Israel, anos e anos, pelo menos 20 anos nessa opressão. Pelo menos 20 anos debaixo dessa opressão, ao ponto de que o povo começou a passar fome, começou a passar necessidade. Um povo que na sua tradição era para ser abençoado, era para ser próspero, mas por causa da infidelidade de Deus, veio sobre ele um juízo que veio para oprimi-los, para destruir, amassar aquela infidelidade e aquele ego que o povo havia adquirido. E o que a gente observa, igreja, muitas vezes é o quê? Que quando a gente está na peleja, quando a gente está na batalha, ou quando a gente está com algum objetivo na nossa vida para ser alcançado, a gente tem força para buscar o Senhor. Mas muitas vezes quando a gente alcança a bênção, a gente esquece de ser grato. A gente esquece de ser grato, sai do propósito, sai da vontade de Deus. Muitas vezes se afasta de Deus. E aí daqui a pouco os processos começam a apertá-lo. E aí vem os questionamentos. Onde está Deus? Eu lembro até de uma palavra que a pastora uma vez pregou aqui. Onde você colocou Deus na sua vida? Porque muitos de nós só buscamos a Deus quando sentimos necessidade dele. Mas a palavra nos chama para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. A gente vê em toda a história. Você vê, por exemplo, a história da igreja. A igreja, ela começou na região da Ásia, da África, do Oriente Médio, na parte norte da África, a parte central ali da Ásia e no Oriente Médio, e depois foi se espalhando para alguns lugares da Europa. E nesse ambiente a igreja prosperou muito, enquanto a igreja era perseguida por Roma e até mesmo pelos próprios judeus. Os primeiros que começam, antes de Roma perseguir a igreja, quem perseguia eram os judeus, quem apedrejava os cristãos eram os judeus, tanto que o apóstolo Paulo foi um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja, e ele era judeu, da corrente, da seita dos fariseus, e ele era um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja, até que o próprio Jesus se revelou a ele. Enquanto a igreja estava sendo apertada, perseguida, oprimida, a igreja cresceu, a igreja prosperou. Nada pôde deter a igreja, nem mesmo o maior império da história do mundo, que foi o Império Romano, conseguiu deter a igreja. Pelo contrário, Roma caiu e a igreja permanece de pé. Mas se você for pegar as mesmas igrejas que a gente lê em Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo, nas epístolas de João, em Apocalipse, que apresenta 7 igrejas, se você for pegar essas mesmas igrejas que nos é apresentada na palavra de Deus, com exceção da igreja católica em Roma, todas as outras caíram. Todas as outras caíram. Pega um pouco mais da história. No século XVI, exatamente 1517, onde houve a Reforma Protestante, ou a Revolução Protestante, que foi o berço do nascimento da igreja evangélica, que começou ali na Europa, ali na região da Suíça, que hoje conhecemos como Suíça, como Alemanha, como Suécia, nasceu ali, Noruega. A igreja evangélica nasceu ali.
E ela se espalhou por toda a Europa rapidamente, e rapidamente chegou até a parte norte da África, e começou a ganhar espaço dentro da região da Ásia. Rapidamente, e daqui a pouco essa mesma igreja chegou na América, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil. Mas aí, onde a igreja nasceu, hoje em dia, as mesmas igrejas que faziam parte de onde elas nasceram, de seu berço, hoje em dia elas não existem mais. Em países que se desenvolveram economicamente, socialmente muito, e quanto mais o povo se desenvolvia economicamente, socialmente, mais ele achava que não precisava de Deus. Tem igreja na Europa, que faz parte do berço da igreja evangélica, que hoje em dia é um bar, uma boate, um pub, onde as pessoas vão para beber. Virou um ponto turístico onde as pessoas vão beber, onde antigamente era pregado o evangelho. Porque a fé na Europa está murchando, minguando. Por isso que o islamismo dentro da Europa está crescendo. E acredita-se que antes de 2040, o islamismo vai ser predominante na Europa. E quanto tempo vai demorar para isso chegar no Brasil? E lá não é o evangelho do amor, que aceite Jesus para ser salvo. Não é o evangelho que consola. Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Não. O Islã vem com espada, com dominação. Ao longo da história a gente vê esse processo. Quando as coisas estão difíceis, procura Deus, porque muitas vezes a gente já tentou de tudo, e tudo não deu, nada deu certo. Então só sobrou o quê? Procurar a Deus mesmo. E às vezes você nem sabe que foi Deus que permitiu esse rebuliço na tua vida, para que tu chegasse até a presença dEle. Foi assim com a gente, não foi, pastor? Foi assim com a pastora Rosângela, com o pastor Humberto, e eu como filho fui por tabela. Fui por tabela. Cadê meu presunto? Cadê meu camarão? Cadê meu biscoito? Né? Estreito, aperto, fez a gente buscar a Deus. Às vezes a gente nem sabe, a gente fica triste, amargurado, angustiado, sobrecarregado, e às vezes não sabe que Deus está só ali, ó, com a mão estendida, e você ainda nem viu para poder tocar. Eu creio que nós que estamos aqui já, por isso estamos aqui essa noite, não é verdade? Mas e quando a batalha passar e chegar a vitória? Porque um momento a batalha vai passar, igreja. Em um momento a batalha vai passar. A gente vive o quê? De batalhas e vitórias, e algumas derrotas também. Não dá para vencer todas. A gente não é arrogante, soberbo de achar que vamos vencer todas. O pastor Humberto costumava dizer que se você passa muitas vezes a mesma prova, é porque você até agora só tirou 0 nela. Quando você tirar 10 nessa prova, aí você não passa mais por ela não. Aí é outro patamar, aí é outro degrau. Enquanto a gente estiver tirando 0 nessa prova, tenho dificuldade para perdoar, pois vai continuar passando processo nessa parte do perdão. Eu não tenho paciência, vai continuar tendo alguém torrando a sua paciência. Tem um coração endurecido, as pessoas vão continuar não conseguindo lhe compreender, enquanto você não quebrantar esse coração. E a vitória vai vir, e vai ter um momento, igreja, e eu garanto para você que um momento a vitória vai ser grande. E aí você vai viver um tempo de bonança. E muitas vezes a gente acha que o inimigo quer nos derrubar na provação. Na provação a gente está tendo caráter trabalhado, forjado. Como o ouro e a prata que é purificada pelo fogo, assim é a nossa caminhada, a nossa vida espiritual. Ela é provada e aperfeiçoada na prova, na batalha, para engrossar o nosso couro, fortalecer as nossas armaduras.
Quando a gente vai fazer exercício, fazer uma academia, uma caminhada, no primeiro dia, 10 minutos de caminhada, de corrida é difícil. Na academia, o primeiro dia você sai todo quebrado. Você passa uma semana sem querer voltar, só depois do primeiro dia, que você fica todo dolorido. Mas aí você continua e continua e continua. Daqui a pouco você corre 1 hora e está no pique ainda. Daqui a pouco você treina pesado, sai lá, ainda tá com gás para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, do marido, da esposa, para ir para a igreja, fazer a obra, evangelizar, jogar lixo fora. E o coração saudável. E até ficando mais bonito, mais bonita também, né? Mas no começo tudo é difícil. Mas igreja, quando a gente persevera no propósito, a gente vai alcançando força, fortalecimento, e em uma hora a vitória chega sim. Só que o nosso problema é esse: a gente acha que o inimigo quer nos derrubar na prova, mas muitas vezes a armadilha está no momento da vitória. No momento da vitória, que aí a gente descansa, se acomoda, esquece de Jesus, perde a gratidão. Muitos ficam até assoberbados, começam a se achar melhor. E é o que acontece com Israel, e é o que está acontecendo até mesmo com a igreja. É o que está acontecendo com a igreja hoje em dia. O que é mais comum no meio da igreja? A teologia da prosperidade. Hoje em dia, essas igrejas de avenida, de não sei o que, milhares de pessoas para ouvir só palavra de bênção, de riqueza, de viagem para o exterior, de glória, de carro novo, de apartamento novo. O povo está doido por isso, porque estão buscando palavras e mestres segundo a cobiça, a vaidade de seus corações. Igrejas que eu não chamo nem de igrejas, galpões de entretenimento religioso, que o louvor, a adoração é o gosto do cliente e não para adorar a Deus. Tem igreja dentro de shopping, igreja. Tem igreja dentro de shopping. A palavra não pode falar de pecado, pastora. Não pode afrontar a igreja, não pode. Enquanto que a gente lê de Gênesis a Apocalipse, dos profetas a Jesus e os apóstolos, a palavra clamando: arrependam-se. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, aquilo que foi profetizado lá em Joel 2:28, e se cumpriu em Atos também 2:28, o apóstolo Pedro pregou: arrependam-se dos vossos pecados e sede batizados, para que sejam vocês perdoados. Arrependimento. Mas é só bênção, porque as pessoas só querem bênção, e quanto mais elas recebem, mais elas desejam, mais elas querem, porque nunca estão satisfeitas. E sempre Deus dá a oportunidade de fazer a obra, de ajudar ao próximo, mas elas estão sempre esperando: não, Deus ainda não me abençoou o suficiente para ajudar, Deus ainda não me abençoou o suficiente para fazer a obra. Por quê? Porque a vaidade sempre quer mais, é sempre o eu. E daqui a pouco, igreja, o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com a igreja, com as igrejas que vemos na palavra de Deus, com o que aconteceu com as igrejas que fundaram a igreja evangélica, pode acontecer também aqui no Brasil. As pessoas se esfriarem, se acomodarem, secularizarem. Nos Estados Unidos, a religião predominante é a religião evangélica. É o país com o maior número de evangélicos do mundo, mas eles estão lá no almoço tomando cerveja. Secularizando, banalizando as coisas de Deus. Antigamente, aqui na igreja, eu vou falar aqui da igreja, eu vou nem falar, a nossa origem é a igreja Assembleia de Deus Templo Central,
Lá em 1992, pastora Rosângela, pastor Humberto começaram a levar a mim, o meu irmão Daniel, meu irmão em Cristo e na vida, Diácono de Assis, que já conhecia a palavra de Deus por meio da mãe dele, mas quando veio morar com a gente, até a pastora e o pastor Humberto aceitaram Jesus, estava sem ir na igreja. A gente começou a ir, e era um rigor muito diferente do que é hoje, um temor a Deus muito maior do que é hoje. E eu tiro pela nossa. Um tempo atrás, final de semana, era de 7 horas da manhã até 11 horas da noite. Gente na igreja, fazendo a obra, fazendo missão. Hoje em dia, tirar 2 horas na semana para muitas pessoas é difícil. É difícil. 2 horas na semana, para alguns é difícil. Tem pessoas que ficam de 1 mês sem ir na igreja. E a gente pode, igreja, perder o primeiro amor, que é o que aconteceu com essas igrejas. Eles perderam o primeiro amor, e aí, sem perceber, o mundo foi tomando, o inimigo foi destruindo. E é o que aconteceu aqui com Israel. Israel, Deus levantava o juiz colocava os inimigos de Israel por terra pela mão de Deus. O povo vivia novamente um tempo de bênção, começava a prosperar novamente, as plantações se multiplicavam, o gado se multiplicava, as ovelhas se multiplicavam, e daqui a pouco eles esqueciam Deus de novo. E aí novamente, 16 vezes isso aconteceu só no período dos juízes. Só no período do juiz, a cada geração, o povo se desviava, era quebrantado e depois se humilhava e era restaurado. A cada geração isso acontecia. A cada geração. E os midianitas estavam lá, oprimindo o povo, roubando, e não só os midianitas, tinham outros, mas o principal eram os midianitas. Quando então o anjo do Senhor, existe até toda um mistério em torno dessa expressão anjo do Senhor, né? Alguns estudiosos vão dizer que é uma própria manifestação de Cristo no Antigo Testamento, porque em dado momento esse mesmo anjo do Senhor se apresenta ao patriarca Abraão, acompanhado de outros 2 anjos, quando ele foi averiguar o que se passava em Sodoma e Gomorra, para que fosse decidido o juízo que iria sobre aquela cidade. E ao caminho de Sodoma e Gomorra, passaram pela tenda de Abraão. E quando passaram pela tenda de Abraão, Abraão se prostrou aos pés daquela figura central entre aqueles 3 anjos e adorou. E é o único anjo em toda a Bíblia que aceitou a adoração. Todos os outros, quando algum profeta, algum homem de Deus se prostrava para adorar, ele dizia: te levanta, porque eu sou um servo igual a ti. Mas esse não, esse anjo do Senhor aceitou a adoração de Abraão. E aqui existe esse mistério, se esse anjo era um mero anjo, ou se era uma própria manifestação de Cristo no Antigo Testamento aqui, para falar das coisas de Deus, a vida daquele homem chamado Gideão, levantando ele como autoridade, como juiz sobre Israel, para livrar Israel das mãos dos seus inimigos. E aí acontece que, logo no começo, logo de cara, Gideão já começa a fazer uma limpa dentro de Israel, porque em Israel havia idolatria a Baal, dentro de Israel, e é por causa dessa idolatria a Baal, que Deus tinha enviado esse juízo desses povos inimigos para oprimir o povo, para que o povo sendo oprimido, eles venham ter novamente abertura para Deus, venham novamente abrir o seu coração ao Senhor. E ali, Gideão foi derrubando os altares de Baal que havia dentro de Israel, ao ponto que o próprio pai de Gideão tinha um altar a Baal. O próprio pai dele tinha um altar a Baal, e ele foi lá, o último altar que ele derrubou foi o altar do pai dele. E quando foram contar, quem é este que está derrubando os altares, quem é este, foram pegar e falar para o pai dele: ó, foi teu filho.
Foi teu filho que derrubou, tu não vai fazer nada não? Chama ele para castigar. Ele disse, e o pai de Gideão responde, e eu vou contender com meu filho por causa de Baal? Baal não é um Deus? Que ele contenda com Gideão por causa de seus altares. Ele disse, que Baal que se vire, que ele ali temeu a Deus. No momento em que ele viu o filho dele fazendo aquilo, ele já discerniu que foi Deus que mandou. Jerubaal, aí passou a ser chamado de Jerubaal. Gideão passou a ser chamado depois disso de Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele, que Baal lute com ele. Povo covarde, né? Povo covarde. Estavam medrosos, estavam acovardados por causa da opressão dos inimigos, estavam com medo. Mas aí quando Gideão começou a se manifestar com ousadia, com autoridade, ele começou a avisar algumas tribos vizinhas ali, que ele era da tribo de Manassés. Começou a avisar algumas tribos dali que viessem se preparar para uma batalha. Ele mandava mensageiro para convocar os homens daquelas tribos. E aí a palavra fala lá em Juízes 6:33, dizendo, e todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Isso daí era com o objetivo de destruir Israel. Eles passaram a se acampar naquele momento ali. E eram o total, você vê aqui, eram os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, reunidos ali naquele lugar. E era um total de 135 mil soldados. 135 mil soldados para lutar contra Israel. Gideão, então, lá no versículo 34, até o capítulo 7, versículo 7, ele fala da convocação dos soldados para essa peleja. Gideão reúne guerreiros das tribos de Manassés, da tribo de Asser, da tribo de Zebulon e da tribo de Naftali, um total de 32 mil homens, mas o Senhor diz que eram homens demais, e que na vitória da batalha, eles buscariam glória para si mesmos, e não glorificariam a Deus. Cada um diria que venceram pela força de seu próprio braço. Por isso Deus então manda que Gideão peneirasse esses homens, para deixar apenas aqueles que ele iria usar, para que o seu nome fosse glorificado. Gideão fez a parte dele, convocou os homens, convocou os soldados, 32 mil contra 135 mil, é mais de 100 mil homens a mais, cada um na batalha para vencer ia ter que matar 4, difícil, é uma batalha praticamente perdida, mas aí Deus diz o que? Tem muito, tem muito. Porque se vocês vencerem essa batalha, vão dizer que cada um venceu pela sua própria capacidade, pela sua própria força. Não, Gideão, peneira esses aí. Diz assim, Gideão, fala de acordo com o que eu te disser. Aí Gideão vai, convoca os 32 mil homens e diz, olha, Deus está dizendo que tem homem demais aqui. Quando a gente vencer essa batalha, vocês vão dizer que venceram pela sua própria força. Portanto, quem é que tiver com medo de ir para a batalha, quem aqui preferir voltar para casa, pode voltar. Pode voltar e não se preocupe, que ninguém vai chamar você de covarde, ninguém vai chamar você de medroso, não. Pode voltar em paz, porque é Deus que está mandando. Nesse momento foi 22 mil embora, ficou só 10 mil. Cada um ia ter que matar 13 e ainda sobrar 5 mil para matar. Meio desequilibrado o negócio aí, né? Imagina um sozinho na batalha lutar com 13. Com 2 já é difícil. E com 13, Deus diz, ainda é muito. Ainda é muito. Vocês vão ficar se achando se ganhar essa batalha. Se não, quando ganhar essa batalha? E aí ele diz, faz assim, Gideão, manda eles irem beber água.
na fonte. E faz assim, faz uma separação. Aqueles que chegarem, se ajoelharem diante da fonte e curvarem as suas cabeças para beber a água diretamente dela, esses aí, tu pode mandar embora. Mas aqueles que com suas mãos pegarem a água e cuidadosamente levarem até as suas bocas e beberem, esses você vai levar para a batalha. E aí Gideão mandou, e aí eles fizeram. Daqui a pouco o povo morrendo de sede no meio daquele calor do deserto, tacava água dentro da fonte para beber, tudo sabendo, um exército de 135 mil à espreita, e eles lá na água, enquanto que aqueles outros pegaram a água e ficavam assim, olhando para o topo dos montes, espada preparada, os olhos atentos, se o inimigo não vai atacar. Estavam o quê? Vigiando. Pergunta aí para o teu irmão, está vigiando? Estavam vigiando. E aí, sabe quantos que beberam a água do jeito que Deus mandou? Se levando a água até a boca e olhando para o topo dos montes, para ver se o inimigo não vinha atacar? 300. Dos 32 mil ficou 300 contra 135 mil. Eita, menina, complicada essa batalha aí. Mas era coragem. Imagina aí aqueles 300 homens sabendo o exército que iam ter que enfrentar, e ainda assim foram. Por quê? Confiaram no Senhor. O povo ali era covarde, o povo ali não vigiava, mas tinha um remanescente fiel ali. Era pouquinho. Por isso que Deus não trabalha nem na força, nem na quantidade. Não, Deus trabalha na fé, trabalha na confiança, na fidelidade, na obediência. É ali onde Deus opera e faz um milagre. Nem à toa que Davi, com 14 anos de idade, de baixa estatura, derrubou um gigante de mais de 3 metros de altura. Um gigante cheio de armadura, com lança, espada e escudo. E Davi foi só com a roupinha do corpo e uma funda e 5 pedrinhas. Mas ele nem precisou das 5, ele só precisou de uma. Derrubou o gigante. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, mas é na força do Senhor. Confia em Deus. E ali aquele povo foi para a batalha. O remanescente fiel, os escolhidos de Deus. Tem uma passagem que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas muitos fazem o chamado do jeito que quer. Muitos fazem o chamado, cumprem o chamado do jeito mais conveniente, mais fácil. Muitos abandonam o chamado no meio do caminho quando começam a surgir as dificuldades. A tolice do ser humano de achar que está caminhando com Cristo é viver um céu na terra, quando Jesus mesmo fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É batalha, é luta, mas se você perseverar ao lado do Senhor, é vitória. É vitória. E aí eles foram, só que aí eles foram à noite. Eles esperaram o momento que ia trocar a vigília noturna dos inimigos. Ficaram nos montes. Como eram poucos, eles conseguiam se esconder na escuridão noturna. E aí ficavam nos montes esperando a hora que ia trocar a vigília, onde os soldados, que a maioria ficava dormindo, aquele exército de 135 mil dormindo, e alguns rondando, fazendo a ronda, para ver se também não via nenhum inimigo. Eles esperaram o momento que ia trocar esse turno dessa vigília. No momento que foram trocar, Gideão já tinha orientado cada um, dividiu os 300 em 3 grupos de 100. Um grupo de 100 foi com ele para ficar bem no meio do inimigo, bem no meio do exército inimigo. E os outros 2 grupos se espalharam em volta do inimigo, como se fosse cercando o acampamento deles. Cada um com uma trombeta, uma tocha de fogo e um cântaro, um jarro na mão. E aí Gideão disse: olha,
quando eu der o sinal, vocês toquem fogo nessas tochas, quebrem esses cântaros e toquem bem alto essas trombetas. E aí, 135.300 contra 135.000. Quais são as chances de vitória? Aí, eles foram na troca do turno, chegaram lá no meio. Quando Gideão acendeu a tocha, foi o sinal para os outros. Os outros acenderam a tocha também, quebraram os cântaros no chão e tocaram as trombetas bem alto. O exército inimigo se acordou apavorado. No meio daquele escuro só enxergava a luz daquelas tochas, e eles pensavam que aquelas tochas eram o espírito dos inimigos que eles tinham matado, que vinham para se vingar deles. E eles se atemorizaram de tal forma que confundiram uns aos outros como inimigos, porque não eram só midianitas, os amalequitas estavam ali. Os midianitas não conheciam direito quem eram os soldados amalequitas. Quando viram, se encontraram uns aos outros no meio da confusão, mataram-se uns aos outros. Os midianitas mataram os amalequitas mataram os midianitas. Os maus possíveis se distraem, como a minha avó dizia esse detalhe. E aí os que sobreviveram nessa confusão fugiram acovardados. Quando eles fugiram acovardados, e aquele barulho daquela trombeta, toda aquela região, 300 trombetas tocando ao mesmo tempo, com toda a força do pulmão daqueles homens corajosos, daqueles homens valentes. Aquele som daquela trombeta foi ouvida por toda aquela região. Daqui a pouco aquele povo inimigo começou a passar no meio das tribos de Israel para fugir. Quando as tribos de Israel começaram a ver aqueles inimigos fugindo deles, eles correram para abatê-los. Aquele povo medroso, que passou 20 anos sendo oprimido sem fazer nada, agora tomou atitude. Agora pegaram a espada, agora foram para a batalha. Precisou do quê? Precisou de um homem de Deus para inspirar a coragem daquele povo. Precisou de um homem obediente a Deus para estimular e inspirar a obediência daquele povo. Precisou um homem que colocasse por terra todo altar contrário a Deus, para que aquele povo voltasse a adorar a Deus. E eu pergunto aqui para a igreja: tem deste homem aqui? Tem deste mulher desse jeito aqui? Obediente, valente, corajoso, temente e fiel a Deus? Eita Deus! A vitória foi grande. A vitória foi grande. Os inimigos fugindo, Israel abatendo. Os covardes tudinho, agora vamos. Sabe aquele, não tem um pessoal, né, que não faz nada. Que batalha, que canseira, que dificuldade. Meu Deus, me dá força. Aí daqui a pouco vem um irmão com uma bênção bem grande, né? Aí cai todo mundo participar da bênção. Isso acontece muito na família, né? Na família, uma pessoa na família não pode prosperar, que os outros já começam a reclamar. Nem ajuda a família. Ih, ficou tão metido a besta. Só quer saber de dinheiro agora. Na hora da bênção, todo mundo aparece. Agora para lutar, tá difícil na hora da luta, meu irmão. Tá difícil na hora da peleja. Quando o negócio tá difícil, ninguém aparece. Mas quando fica fácil, aí um monte aí aparece para participar da glória, para participar da vitória, para dizer que fez parte. Mas Deus sabe quem começou e terminou. Deus sabe, e Ele honra. O negócio, igreja, a natureza do ser humano é tão complicada, é tão caída, é tão difícil, que depois dessa vitória tão grande que o povo viu, eu acho que no livro de Juízes, essa foi a maior vitória que Israel alcançou no livro de Juízes. Nesse momento aqui, era para todo mundo estar comemorando a vitória. Todo mundo está glorificando a Deus pela vitória. O Senhor nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Glorificado seja Deus.
Era para todo mundo estar feliz pela vitória que tinham alcançado. Só que aí, igreja, aconteceu que uma das tribos, deixa eu ver qual é o nome da tribo aqui, a tribo de Efraim, que ficava ali do lado da tribo de Manassés, porque eram tribos irmãs. Foram as duas tribos foram duas tribos que se originaram dos 2 filhos que José do Egito teve. Eram tribos irmãs, eles eram parentes muito próximos. As terras ficavam ali coladinhas umas nas outras. A tribo de Efraim não foi convocada por Gideão para a batalha, não foi. Mas no momento em que viu os inimigos fugindo, correu para a luta e conseguiram prender 2 dos príncipes dos midianitas e dos amalequitas. Eles capturaram e prenderam eles e foram tirar satisfação com Gideão. Como é que você não nos chama para essa grande peleja? Como é que você nos deixa de fora dessa grande vitória? Foram tirar satisfação com Gideão. Acredite nisso. E queriam era matar Gideão por causa disso. Olha como o povo é terrível. O ser humano é terrível. Gideão acaba de ser aquele que promoveu pelo poder de Deus a maior vitória que Israel já tinha alcançado desde a saída do Egito até aquele momento. E o povo estava tirando satisfação com Gideão. Tirando satisfação com Gideão. Mas Gideão, na sabedoria do Senhor, acalmou a ira daqueles homens, dizendo: mas como assim? Vocês estão reclamando de quê? Existe vitória maior do que a vitória que vocês alcançaram? Olha só quantos homens valentes vocês têm, quantos inimigos vocês abateram, e vocês conseguiram capturar 2 dos príncipes deles. Existe vitória maior do que a de vocês? Aí eles ficaram envaidecidos, uma massagenzinha no ego. Massagenzinha no ego. Aí eles querem se acalmar. Tá certo então. Então tá tudo certo, Gideão, tá tudo certo. Quando Gideão chega na sua tribo, estava ali todos aqueles que ele tinha reunido, todas as tribos que ele tinha reunido ali para aquela batalha, clamando, glorificando a vitória que tinha recebido. E a vitória foi tão grande, igreja, foi tão grande. Tu acredita que eles quiseram proclamar Gideão como rei sobre Israel? Quem é que sabe disso aqui? Sabia, pastora? Eles quiseram, está lá, Juízes 8:22. Eles queriam proclamar Gideão como rei sobre Israel, antes do rei Saul, antes do rei Davi, muitos anos antes. Eles queriam proclamar, de tão orgulhosos que eles estavam daquela vitória. Que homem de Deus, que homem ousado, que homem corajoso, que homem cheio da sabedoria e discernimento. Esse homem tem que reinar sobre nós. Do teu filho e a tua descendência. Quê? E aí, igreja? Só que aí Gideão não aceitou. Porque ele sabia que a glória era de Deus. Ele era só um instrumento. Ele já estava feliz só por ter sido o instrumento do Senhor para essa vitória. Ele não precisava de glória maior do que essa. Essa honra que foi dada a ele de obedecer a Deus e ser instrumento da mão de Deus. Ele não precisava dessa vaidade. Não, pode deixar eu no meu cantinho. Do início ao fim a gente observa que Gideão era um homem sábio, humilde. Quando Deus chama ele, ele diz: Senhor, como é que eu vou livrar Israel das mãos dos nossos inimigos? Sendo que eu sou o mais pobre da minha tribo, e eu sou o menor da casa de meu pai. Como eu vou fazer isso? Muitos de nós, ao Deus falar conosco, a gente já enche logo o peito. Eu sou um homem de Deus. Aqui tem vida no altar. A glória de Deus. Nós somos instrumentos. E se Ele nos usar, glorificado seja Ele. E Ele vai te usar. E Ele vai te usar.
Ele vai te usar para perdoar. Ele vai te usar para estender a mão. Ele vai te usar para lançar uma palavra de edificação. Ele vai te usar para alertar alguém que está para cair. E para você ajudá-lo para que ele não venha cair. Ele vai te usar, igreja, para você interceder por quem está passando angústia e opressão espiritual. E Deus vai ouvir o teu clamor e vai agir em favor dessas causas. Todos aqueles que se dispõem a estar aqui na presença de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça, Deus vai te usar. Não para nos glorificar a nós mesmos, mas para edificar a igreja e glorificar o seu nome. Não para que nós venhamos ganhar aplausos, reconhecimento como homens, mulheres de Deus, cheios da autoridade, da unção. Não, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Gideão não queria. Você vê a humildade nele ali. Você vê a sabedoria nele, quando a primeira coisa que fala, apresentando ele, é que ele estava malhando trigo no lagar. Sabe o que é isso, igreja? O lagar é o lugar onde se amassa uvas para fazer vinho. E ele estava trabalhando o trigo onde se trabalha uvas, porque a temporada de colheita é diferente da uva e do trigo. Para o quê? Para esconder o trigo dos inimigos, porque os inimigos vinham para roubar o trigo e os animais de Israel. Então ele estava o quê? Malhar o trigo é você bate no trigo para que a semente, o grãozinho, saia da palha, seja separado da palha. Você junta o molho de trigo, bota e bate com um pedaço de pau, com alguma coisa, para essa pancada separar a palha do grão. E ele estava no lugar onde se exprimia as uvas para fazer vinho, porque os inimigos não iam procurar o trigo ali, porque ali era lugar de uvas e não era temporada de uvas. Sabedoria. Deus usou de tudo aqui, menos de força. Só não teve força aqui. Quando Deus usava Davi, era na força. Os valentes de Davi que ele tinha valente de Davi que matava 800 na batalha, outro que matava 1000 na batalha, ao ponto da espada ficar grudada na mão. Quando Deus usou Sansão contra os filisteus, era na força também. Sansão pegou um osso de jumento, uma queixada, a queixada de jumento, e matou 1000 só no cascudo. Numa batalha só. Arrebentou os portões da cidade, os portões de bronze, com as mãos. Era na força. Mas aqui Deus usou tudo menos força. Aqui foi fidelidade, obediência, sabedoria e estratégia. Nem toda batalha a gente vence com a força. Nem toda luta é na força. Aprenda a usar estratégia espiritual. Receba sobre a sua vida estratégia e sabedoria do alto, para que você venha vencer as suas batalhas em favor da sua vida, da sua casa e de quem Deus mandar você entrar nessa peleja. Mas não é só na força. Sabedoria, estratégia, porque o inimigo das nossas vidas, ele é um grande estrategista. Ele está o tempo todo, é como se a gente estivesse dentro no meio de um jogo, e ele está o tempo todo mexendo as peças. Só que a maioria de nós nem percebe que está no meio desse jogo, nem percebe que está no meio dessa peleja, para então se levantar e despertar. É como se a guerra estivesse acontecendo aqui no nosso meio, e ela está. A guerra está acontecendo agora nas regiões espirituais. A guerra está acontecendo neste momento e ela não para. É como se estivéssemos no meio da guerra, deitados no chão dormindo, achando que o inimigo vai ter peninha de nós. E aí quando vem um golpe, você pergunta: o que foi isso? O porquê? Não. Está no meio da batalha, igreja.
Aqueles que estão despertos, aqueles que estão acordados, que estão vigilantes, olhando para o topo dos montes para ver se o inimigo vai vir, que estão com a espada na cintura, estão, com aquilo que fala Efésios 6, com as armaduras de Deus, estão preparados para a batalha. Quando a batalha vier, você não vai ser pego de surpresa, e não vai ser fácil em nenhum momento não, mas de surpresa você não vai ser pego, de surpresa não vai, porque quando vem de surpresa, igreja, às vezes o golpe é fatal. Então, não dorme no meio da batalha, não dorme no meio da peleja, não ache que dá para tirar férias, dar um tempo de Deus, dar um tempo das coisas, não dá. O inimigo está esperando você pensar assim, o inimigo está esperando você baixar a sua espada, o seu escudo, tirar o seu capacete, para chegar e te golpear. Não dê essa brecha para ele. Que venha o inimigo, sujeitai-vos pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quem está aqui na batalha aqui? Oh, glória a Deus e aleluia. Igreja, eu espero que você tenha recebido essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus entregue essa unção, essa autoridade, essa sabedoria sobre a sua vida, para você lutar em favor da sua casa, em favor dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus vizinhos, em nome de Jesus, e que a vitória venha sobre nós de forma tremenda e poderosa, assim como foi sobre Israel por meio de Gideão. E quem recebe glorifica a Deus. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Livres para adorar, louvar ao Senhor.